A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje vamos ter mais um debate sobre o setor petrolífero, hoje num formato mais reduzido, apenas com o Dr. Afonso Chipete e também com o engenheiro Pedro Godinho. Vamos começar por saudar os nossos integrantes do painel, que, como habitual, vêm falando sobre a indústria petrolífera. Hoje vamos falar sobre o impacto da Covid-19 sobre o setor petrolífero a nível mundial. E os nossos convidados passo a apresentar. Dr. Afonso Chipete, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, sim, e aos ouvintes da emissora Luanda Antena Comercial. Vamos também avançar para o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Bom dia ao meu colega de painel, Chipep. Bom dia, rádio ouvintes, LAC. E um especial bom dia aos membros da Câmara Americana em Angola, AmCham Angola. Muito bem, vamos começar por fazer um enquadramento do tema. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho e Dr. Chipep, por aceitarem o convite. E vamos começar por falar, naturalmente, da situação que se vive atualmente no mundo. A Covid-19 trouxe situações complicadas, como preços negativos, os produtores a terem que pagar aos compradores para armazenar o seu petróleo. Isso já está há mais de um mês. Entretanto, vários são os problemas que vão existindo a nível da indústria petrolífera internacional. Vamos começar com o tema: qual é o impacto da Covid-19, engenheiro Pedro Godinho, na economia mundial? Vamos começar com o enquadramento. Na sua perspectiva, qual é o impacto da Covid-19 na economia mundial? O impacto é catastrófico, é uma hecatombe. Eu acho que na história universal esse é um dos piores momentos vividos, porque o grau de afetação em termos pandémico e em termos de economia é global. Estão todos os países que fazem parte exatamente desse planeta a viverem em situações extremamente difíceis e catastróficas. Portanto, é recomendável que se faça uma análise profunda e acredito que numa altura como essa, só os líderes ousados, os países cujos seus governantes forem capazes de criar um modelo e estratégia de adaptação da nova realidade, porque vemos que a economia mundial está em recessão e, naturalmente, cada país terá que definir uma estratégia que melhor se vá adaptar às suas condições reais de cada geografia. É uma situação extremamente difícil. Pedro Godinho, muito obrigado por esse esclarecimento. Vamos ao Dr. Chipete. Dr. Chipete, qual é o seu balanço do impacto da Covid-19 sobre a indústria petrolífera mundial e sobre a economia dos países também? Sim, senhor. Joel, eu devo dizer que o impacto da economia, da geografia mundial é de resiliência. Nós estamos a viver um período extremamente difícil, nunca antes visto no planeta Terra, e que requer alguma capacidade redobrada de inteligência dos líderes mundiais, no sentido de, para além de encontrarem as melhores soluções econômicas para debelar esta crise, é importante e sobremaneira que investam na descoberta da vacina, na descoberta do medicamento, na descoberta do antídoto, para que possamos ter uma vida normal e que as economias dos países tenham o seu carril de andamento para a prosperidade dos seus povos. Vivemos um período em que todos nós somos
resilientes com esta pandemia. Mas estou em crer que mais cedo que tarde o homem, de tal maneira que descobriu debaixo do poço o petróleo, de tal maneira que descobriu outros planetas, será capaz amanhã também de encontrar a vacina ou o medicamento que possa debelar esta pandemia. Muito bem, Dr. Afonso Gilberto e Engenheiro Pedro Godinho, vamos agora olhar claramente para alguns fundamentos claros da economia. Começando pela situação da OPEP, que não podia deixar de ser. A OPEP começou por estender o prazo de corte do equivalente a 10% da produção mundial. Ao mês de julho era suposto o corte de 23% da produção de petróleo mundial, ser efetuado até apenas finais do mês de junho. Entretanto, a Arábia Saudita e alguns membros da OPEP sinalizaram que o melhor seria prolongar os cortes de 23% para manter os preços elevados. Sendo assim, a OPEP, no mês passado, reuniu-se e chegou à conclusão que deve estender o prazo para mais um mês, no caso, o corte de 23% da produção mundial, sendo que no mês seguinte iria cortar menos do que 23%. O facto é, o nosso país, Angola, por estar a ser afetado pelos cortes, pela primeira vez na história começou a cortar e não alcançou os cortes em maio. Fez sair um plano de produção para junho, entretanto a OPEP continua a reclamar que Angola não tem capacidade para ir de encontro à sua cota de produção, ou seja, o país tem que produzir apenas 1.180.000 barris, à volta disto, é a cota de Angola de maio a julho, sendo que no mês de maio Angola falhou cortes, produziu muito acima e também era suposto cortar na produção de junho, mas tal não aconteceu e a OPEP já diz nos relatórios que vão saindo que Angola cumpriu o acordo apenas na faixa de 80% do que aquilo que previa. E, nesta reunião passada, a OPEP pediu mais 2 meses, digamos assim, aos países que não conseguissem cumprir a produção em junho e julho, que podiam compensar os cortes em agosto, setembro e outubro. E Angola, já de acordo com a OPEP, terá dito que não vai mesmo poder ir de encontro a esses cortes por causa de alguns compromissos anteriormente estabelecidos. O facto é que a OPEP já reagiu e já avisou a Angola, Nigéria, Iraque e também o Cazaquistão, os 4 países que são incumpridores. Claro que o Iraque e a Nigéria estão numa situação pior que Angola, mas esses países estão instados a cumprir, ou então a Arábia Saudita vai aos seus clientes e vai oferecer o petróleo a um preço quase de borla, retirando-lhes o espaço para terem onde vender este petróleo. A questão que se coloca aqui é, primeiro, o engenheiro Pedro Godinho, como é que encara esta situação e que soluções, não é? O que é que Angola pode fazer diante de tal solução? O Estado angolano já disse que não vai conseguir cumprir e será que o Estado vai recuar? Que soluções para um problema como este? Eu acho que isso era uma situação previsível, já se vem abordar essa situação desde março de 2019 e quando abordávamos essa questão já havíamos levantado essas 2 alternativas, estar na OPEP, cumprir ou não cumprir, e quais seriam as consequências se cumpríssemos, quais seriam as consequências se Angola cumprisse, e qual seria do lado da OPEP e por lado dos players do setor do oil and gas em Angola, qual seria a reação. Portanto, não há novidade nenhuma. Eu acredito que somente as pessoas que têm o poder de decisão poderão definir, descortinar a estratégia que Angola persegue. Por que Angola não está a cumprir com os cortes? Essa é a parte que eu não percebi. O que é que leva o país a não cumprir? Será a perda de receita? Será o acordo com as multinacionais? O que é que, como empresário do setor, acredita que estará a cumprir? Para nós que não estamos inseridos no sistema, quero com isso dizer que não acompanhamos o dia a dia as decisões a nível governamental, a nível do executivo, é difícil poder descortinar exatamente as razões pela qual a Angola não está a cumprir. Mas também, por outro lado, para sustentar naquilo que é racional e por deduções, naturalmente que Angola está a passar os piores momentos da sua história em termos de economia e que todas as receitas, toda a produção, todos os barris que puderem ser produzidos e vendidos, naturalmente vão trazer uma mais-valia, aliviando assim o fardo que implica a privação deste commodity. Então eu penso que numa hora como esta, eu acho que toda a produção que Angola pode aproveitar e muitas das vezes violando os acordos a nível da OPEP, hão de se traduzir em dólares. E dólares é
aquilo que o país está mais ávido, como quem precisa de oxigênio. Quando sentimos a falta de oxigênio, sentimos aquela sensação de asfixia e precisamos exatamente desse oxigênio para podermos sobreviver. É a situação que a economia de Angola está a viver. Precisa exatamente de todo e qualquer barril, todo e qualquer dólar para poder fazer face às suas necessidades. Quer dizer, a situação, como já víamos prevendo desde o ano passado, que essa situação seria catastrófica, seria uma hecatombe. Para nós não é surpresa, porque fomos falando e avisando antecipadamente desse facto. É bom referir, Pedro Godinho, que, na verdade, nós fomos os primeiros, através dos nossos debates, que levantámos a questão da participação de Angola na OPEP. Fomos nós que levantámos e nós alertámos o governo daquilo que poderia ser em relação à OPEP. E eu fico muito satisfeito, de facto, Pedro Godinho, pelo facto de nós estarmos a seguir uma linha que corresponde com aquilo que o governo vem fazendo, ou seja, que o governo, afinal de contas, houve alguns fazedores de opinião. Eu quero começar a olhar, Dr. Chipé, o que é que se passa de facto? Por que é que agora não estará a cumprir, por um lado, e por outro, que solução, né? Porque a Arábia Saudita já disse. Angola já disse que não tem como garantir o cumprimento, nem com o período excepcional dado de agosto, setembro, aprofundar os cortes nesse período para avançar. Angola já disse que não pode. E a Arábia Saudita já disse que, se não cumprir, vai aos clientes de Angola, da Nigéria, do Cazaquistão e também do Iraque, ofereceu o petróleo a preço muito baixo para que esses clientes não comprem petróleo a esses países por não estarem a cumprir com aquilo que se comprometeram. Então, é uma ameaça clara, séria e está ali. O que é que o país pode fazer diante de tal situação, na sua opinião, enquanto opinion maker, e claro, por que razão, enquanto economista, quais são as razões que, do ponto de vista económico, estarão por detrás desta posição de Angola de cumprir só 80% e dizer que não consegue fazer mais? Eu penso que deve ter havido uma análise, né, dos políticos e da área económica do nosso país, que conduzem as políticas macroeconómicas do país, no sentido de que a nossa margem de receitas é aquém daquilo que a OPEP demanda para nós. Nós temos que defender a soberania do país através destes commodities. Não temos outro recurso. Um país como o nosso, que a receita que tem de exportação a petróleo, tem que arriscar-se. Penso que é um risco que se está a correr, não é? Várias nuances a nível da organização, mas que é necessário. Se nós termos em conta que, por exemplo, o cumprimento das estimativas da África Ocidental é um desafio para a coesão do grupo. Há dados da Inteligência e Energia que a conformidade de junho de 68% que, portanto, atingiu as metas de Angola, enquanto que, por exemplo, no Congo, simplesmente 15% e 80% na Nigéria e também 31% na Guiné Equatorial. Portanto, diz-se por ali que Angola, em particular, é incapaz de compensar as suas metas perdidas até o quarto trimestre deste ano. Portanto, nós estamos aqui a referir dados da OPEP que diz que Angola produziu 0,28 milhões de barris dia em maio, portanto, e 100 mil de barris acima da meta. E também que realizou 1,24 milhões de barris em junho e ainda 60 mil barris dia acima da meta, de acordo com os dados que estamos a referir aqui a Reuters. Eu acho que, pelas fontes que nós vamos obtendo da OPEP, Angola concordou com o cartel em cumprir totalmente com o Pacto Global sobre as restrições de fornecimento e que diz que compensará a superprodução anterior que vai acontecer a partir do mês de julho a setembro. De qualquer das formas, é preciso ter em conta que países como Angola e como a Nigéria e mesmo a Guiné Equatorial, o Congo, por exemplo, também têm dificuldade de arrecadação de receitas. Eu penso que se esses países concordarem em ter uma posição comum de cumprirem a dada altura com as metas que foram estabelecidas pela OPEP, eu penso que a divisão das consequências pode não ser tão grande, tanto quanto esperamos que se fosse apenas para um país. Eu penso que deve haver aqui uma concertação entre os países que eu referi-me agora, no sentido de fazerem um bocado de finca-pé, porque não têm outra saída. Mas mesmo assim, é preciso notar o que é que está a acontecer, de facto, nos outros mercados. Estamos a falar particularmente de Angola. Há acontecimentos
que nós vimos registando. Eu não sei se o Joel teve conhecimento, mas o Joel referiu há bocado que a Arábia Saudita havia ameaçado, portanto, desencadear uma guerra de preço de petróleo, a menos que os outros membros da OPEP compensassem, né, a sua falha em cumprir os recentes cortes de produção do cartel até o mês de setembro. É bom também referir aqui que o ministro de Energia saudita, portanto, que é o príncipe Abdulaziz bin Salman, emitiu um ultimato nas últimas semanas, enquanto pedia a Angola e a Nigéria que enviassem promessas detalhadas para conter as restrições adicionais à produção de petróleo. E não sei se essa postura da linha dura do líder de facto da OPEP arrisca um novo surto dentro da organização. Isso, pelo que vejo, né, ocorre apenas alguns meses depois da Arábia Saudita ter travado aquela guerra de preço com a antiga aliada, que era a Rússia, no mercado de petróleo. Portanto, estes desentendimentos sobre o abastecimento do mercado global à medida que o coronavírus se espalha pode, de facto, criar outras nuances a nível da organização. Não sei se a decisão que tinha sido tomada no início do mês de março terá provocado a queda imediata dos preços do petróleo, que caiu em 25% nos Estados Unidos para os níveis mais baixos de 2016. Portanto, eu acho que Angola está sendo muito referenciada aqui também, né, a nível da OPEP, uma vez que vai estar em frente da organização no próximo ano, e não sei de facto o que é que isso poderá significar à nossa presidência. Houve também uma conferência, né, acho que foi a 18 de junho, em que o príncipe Abdullah sinalizou que o reino venderia o seu petróleo com desconto para prejudicar Angola e a Nigéria, depois que as duas delegações disseram que não estavam prontas para se comprometer com os números específicos da calçada. Daí que eu referi que países africanos têm que ser solidários, né, e criar aqui uma plataforma, não digo de não cumprimento, mas de solidariedade de cada um deles para que os seus objetivos também sejam impostos a nível da organização. Dr. Gilberto, muito obrigado. Vamos agora pedir-lhe que, por favor, olhe claramente para uma situação, que é, no caso em concreto, a presidência de Angola na OPEP. Angola, em janeiro, vai assumir a presidência da organização, o que é, no caso, a conferência da OPEP, o órgão máximo, o órgão em que reúne os membros todos. Quem assumir esta função vai, de facto, presidir as reuniões da OPEP. Angola já está como vice-presidente deste comitê da conferência da OPEP, a conferência da OPEP. Angola é vice-presidente e vai assumir agora a presidência, porque isso é de forma alfabética. Agora chegou a vez de Angola. Que vantagens Angola tem, afinal, estando na OPEP? E o Jornal Expansão levantou aqui um debate em que participaram o engenheiro Pedro Godinho, o Dr. Alves da Rocha, participou também o engenheiro Patrício Ngombo e também o grande José Oliveira. E estes dois estavam em polos diferentes. O engenheiro Pedro Godinho e o Dr. Alves da Rocha defendem a saída ou suspensão imediata da participação de Angola na OPEP e levantaram as questões, não é? A quebra da receita, perda de credibilidade internacional, entre outros fatores que foram anunciados. Por outro lado, estava José Oliveira, que dizia que seria uma política errada feita pela OPEP, e também o engenheiro Patrício Ngombo, que defendia que, de facto, a OPEP ajuda a atrair investimento a Angola. Neste caso, o engenheiro Pedro Godinho, no outro polo, diz que não. A OPEP vai prejudicar Angola na atração de investimento agora que vai tratar das licitações. O que gostávamos de ouvir é qual é a sua opinião. Até que ponto essa situação que se passa na OPEP pode ou não prejudicar a presidência de Angola junto da OPEP? Que desafios Angola pode ter? E, olhando para essa bipolaridade entre saída e permanência na OPEP, qual é a sua opinião? Bom, eu, antes de mais, gostaria de dizer que, se nos referirmos antes aos preços do petróleo que se persistirem na faixa dos 30 a 40 dólares do petróleo, eu estou-me a referir aqui a um senhor, Emero Salles, que é o diretor do Departamento Africano do Fundo, que participou na conferência de terça-feira, em que ele dizia que os exportadores africanos de petróleo terão que enfrentar difíceis desafios fiscais. É verdade. Nós estamos diante, e temos que confirmar isso, estive a tentar confirmar, mas não consegui, que referem alguns delegados da OPEP que a briga que houve entre a Arábia Saudita e a Rússia e as relações na OPEP permanecem intensas, né? Dizia também que o ministro dos Petróleos de Angola, o engenheiro Diamantino Azevedo, que se havia recusado a atender as ligações do príncipe Abdulaziz, que se recusou a comparecer na reunião do dia 18 de junho, depois que a Arábia Saudita havia proibido a ele,
a uma reunião no ano passado, portanto, e que na outra reunião a seguir havia enviado um conselheiro para essa conferência, e o ministro da Energia saudita disse que ele não tinha permissão para participar dessa reunião. Bom, ao ser verdade estas informações que nós vamos ouvindo, começamos a ver que há o início de uma briga que é particularmente problemática, né, entre Angola e que deve liderar a OPEP no próximo ano como parte da presidência rotativa. Eu julgo que nós, como referi antes, tomamos uma posição desafiante porque temos compromissos internacionais e compromissos com o nosso povo para salvaguardar a nossa economia. Estando presente na OPEP, temos a nossa vantagem como membro e que uma possível saída na OPEP trará as suas desvantagens. Primeiro porque a nível da OPEP estão presentes alguns dos países que têm uma influência internacional muito grande e que podem influenciar negativamente que os investidores internacionais não investam no nosso país. Ou seja, poderão impedir que haja atração de empresas internacionais que tenham algum interesse para fazer negócio com Angola. Se por esse lado eles podem influenciar, por outro lado temos que ver que vantagens é que nós tiramos se não participarmos da organização. Portanto, estamos diante de duas balanças que é preciso notar. Também tirar exemplo de outros países que participaram da OPEP e que depois retiraram-se. De qualquer das formas, tendo em consideração que nós estamos a viver um período de transformação política do nosso país, eu acho que devíamos ser prudentes na tomada de alguma medida que conduzisse a nossa retirada como partícipes desta importante organização. E nós não vamos só participar na OPEP porque temos aquelas nuances de sermos um país produtor e que gostaríamos de estar reunidos com os principais atores e, enfim. Eu deixo em cima da mesa esta questão, mas volto a repetir que nós devemos ser prudentes na tomada de decisão da nossa participação ou não na OPEP. Doutor, o Jornal Expansão noticiou a semana passada que Angola não tinha sido uma estratégia de Angola tirar proveito da OPEP. Os analistas, como o Dr. Chipep e todos, não conhecem. Portanto, se existe essa estratégia, talvez só o Ministro e o Presidente da República saberão. Mas não é pública a informação de que benefícios concretos Angola tem. Quando o Ministério fala dos benefícios, e passo a ler aqui a informação que é atribuída ao Sr. Ministro, segundo a qual o Ministro terá referido, e é uma nota do Ministério dos Petróleos, o Sr. Ministro terá referido que Angola não vai, de facto, sair da OPEP. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro, disse na quinta-feira passada, 2 de julho, que interessa a Angola continuar como membro da Organização dos Países Produtores de Petróleo. Isso, claro, o Ministro respondendo ao debate que foi criado no Jornal Expansão, que, claro, começou aqui, neste programa, diga-se de passagem. Então a resposta também é para nós. E eu passo a ler. A declaração foi pronunciada durante o encontro realizado no anfiteatro do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, sobre a estratégia de exploração de hidrocarbonetos. Ou seja, depois do Jornal Expansão ter anunciado que não há uma estratégia ou que não é conhecida, o Ministério chamou os especialistas para discutir a estratégia e diz que ela vai estar pronta em Diário da República em breve e, citando o presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, a nota do Ministério, dá nota que, efetivamente, essa estratégia já era para estar pronta, só que por causa do Covid é que ela ainda não saiu em Diário da República. Há percepção que, claro, a equipa do Jornal Expansão, à qual eu me enquadro, foi do tipo que ficamos com a percepção que se calhar não havia estratégia, não é? Que essa estratégia foi criada agora e agora vai ser publicada, o que mostra, como diz o Dr. Chipep, que é importante ouvir os opinion makers. Mas o Dr. Chipep conhece alguma estratégia de Angola para tirar proveito da OPEP? E se há algo para tirar proveito, o que é, afinal, que a gente pode tirar proveito estando na OPEP? E, terminando, claro, o que dizia o Ministro, foi a OPEP que, no momento mais difícil, serviu de plataforma para ajudar a resolver a situação dos preços. E diz também, enquanto a presença na OPEP não feriu os interesses estratégicos do país, não crê que haja necessidade de sair. Defendeu o Ministro, tendo salientado que os interesses do país estarão sempre acima de qualquer outro interesse. Mas o governante, neste momento de crise, diz que é necessário olhar para as soluções, porque é um problema comum de todos os produtores de petróleo, e também confirma que, se for melhor para a indústria dos petróleos se manter na OPEP, continuaremos. Caso contrário, teremos a oportunidade de propor a quem direito a nossa saída. Já vimos que o Ministério vai permanecer. O único benefício que diz é o benefício do preço estar alto, de participarmos dos cortes para o preço estar alto, quando o engenheiro Pedro Godinho e o Dr. Alves da Rocha defendem que o país não precisa sequer de participar dos cortes para beneficiar do preço do petróleo alto, porque produz pouco. E vamos ouvir aqui o Dr. Chipep. Que benefícios tem Angola estando na OPEP?
E, claro, qual é a sua posição relativamente a esta polémica que, afinal, o Dr. Chipepe tem envolvido, que é mesmo desse painel, e a resposta é indiretamente para este painel. Trata-se de uma boa pergunta, de facto. Eu estou recordado há uns anos atrás, quando Angola aderiu à sua participação na OPEP, na altura o ministro era o engenheiro Desiderio. Era importante, naquela altura, a participação de Angola na OPEP pelo facto de mostrar ao mundo que, sendo um país o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, atrás da Nigéria, era importante que participássemos em todas as organizações internacionais, que isso traz benefícios para expandir a nossa imagem. Com a informação que acabo de ouvir do Joel, em que, na verdade, não tínhamos uma política definida. Eu acho que a questão que se põe neste momento da nossa saída para a OPEP está-se a dar por causa do problema da pandemia que nós estamos a assistir neste momento. Porque antes da pandemia, para além daquilo que nós vínhamos discutindo, poucas eram as vozes que se falava, portanto, sobre uma possível saída da OPEP. Agora, nós temos que encarar este desafio como sendo também uma oportunidade para nós criarmos outro tipo de dimensão de vivência e de sustentabilidade no nosso mercado. Eu acho que na fotografia nós não sairíamos bem se saíssemos da organização por causa principalmente desta pandemia que está a assolar o país. Eu acho que devíamos participar na presidência da OPEP a partir de janeiro e irmos estudando as nuances do futuro, mas que o facto da pandemia não fosse o mote da nossa retirada da OPEP. Temos que ter alguma paciência, temos que ter alguma ponderação, porque somos um país que tem responsabilidades a nível da África e temos que concordar que nós temos que utilizar e traçar outras estratégias para a nossa sobrevivência, que não seja só o petróleo. Porque senão a gente pode sair da organização e continuarmos na mesma situação em que nos encontramos com a dependência do petróleo e não vamos mover os outros elementos da nossa economia para a nossa sustentabilidade. Portanto, eu não sei se me faço entender, Joel, mas a verdade é que nós devemos e temos a obrigação de ponderar um pouco mais a nossa participação nessa importante organização. Até porque nós não temos várias empresas de produção de petróleo. Nós quase que não produzimos, nós produzimos 2% do nosso petróleo. 98% é produzido por companhias estrangeiras. Então, um país como o nosso, que tem dificuldades ainda de centrar-se na sua commodity como um país produtor, vai se dar esta questão de querer impor algum desejo de sair de uma organização como a nossa. Portanto, temos que ver que país somos e o que é que nós temos em termos de empresas de produção de petróleo. Portanto, esta é a minha preocupação. Vamos nos organizar primeiro aqui dentro e amanhã, quando tivermos mais 2, 3, 4 Somoilos, então podemos dizer que mesmo estando fora da organização, nós temos empresas nossas que produzem o nosso petróleo. Quando diz aproveitar-se do OPEP, fala da estratégia de criar a capacidade interna de produção do petróleo angolano. Exatamente isso. Temos que fazer um trabalho primeiramente de casa, em que quando nós tomarmos essa decisão podemos nos impor tanto na OPEP como a nível do mercado internacional. Nós não produzimos nada. O que é que nós somos a nível da OPEP? Nós apenas somos quase como assistentes, não temos empresas com capacidade de competir com outras empresas da Arábia Saudita e mesmo da Rússia, enfim, de outros países que têm capacidades internas, e mesmo como a Nigéria, por exemplo. Portanto, eu acho que devemos ser prudentes. Prudência, mais uma vez, exige-se dos decisores angolanos. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Voltamos.
Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, vamos passar a esta pergunta ao engenheiro Pedrinho. Qual é a sua posição? O Ministro já deixou claro, na visão do Ministério e do próprio Ministro, a permanência na OPEP não fere os interesses do país. Quando os interesses da OPEP ferirem os interesses do país, aí sim, ou quando não se justificar a presença, Angola deverá sair e só assim é que se vai pedir a saída a quem de direito, diz os seus leis do Ministro. Mas agora, engenheiro Pedrinho, qual é a estratégia de Angola na OPEP e como é que se pode resolver o problema da capacidade interna de produção que foi levantado aqui pelo Dr. Afonso Ribeiro? De facto, vinha para este debate preparado para abordarmos outras questões que não fossem a OPEP, somente a OPEP, porque já vimos abordando essa questão há mais de 24 meses e acho que não houve nenhuma alteração no nosso posicionamento. O que eu te posso, pelo menos, ajudar para compreender e responder as perguntas que me fazes é começar por perguntar qual a vantagem de Angola em participar nessa organização? Isso é número 1. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, são 99 países produtores e tão somente 13 países fazem parte dessa organização. O que é a necessidade de fazermos parte dos sacrificados quando existem outros que vão a reboque e beneficiam disto? E o terceiro aspecto que eu gostaria de realçar é tão simples quanto isso. Vamos recorrer à história. Vou falar sobre a Arábia Saudita. O que é a OPEP? São 13 países que se juntaram e existe um país que manda na OPEP. Se bem recordar, não sei se estás recordado, que há 2 anos atrás a Arábia Saudita começou uma guerra contra os Estados Unidos para eliminar todo o potencial que os Estados Unidos tinham em relação à produção de óleo de xisto. E a Arábia Saudita, convencida que seria capaz de eliminar exatamente essas capacidades e competências por parte dos Estados Unidos, decide então inflacionar o mercado, bombeando o mercado e trazendo o preço do petróleo cá embaixo. Quais foram as consequências disso? As empresas, de facto, dos Estados Unidos, que conseguiram, pelo menos, aumentar a produção deste país a um nível de 5 milhões, por volta de 5 milhões de barris. Isso quer dizer que, na altura, antes do surgimento dessa tecnologia e dessa possibilidade de produção no shale oil, essa rocha de xisto, os Estados Unidos produziam entre 6 e 7 mil, as necessidades eram 19, 20 milhões, o delta, o diferencial, 19 e 6 mil, eram 13 milhões. Esses 13 milhões de barris os Estados Unidos ia comprar exatamente no mercado internacional. E quem era o maior fornecedor de petróleo americano para completar exatamente esse que é? Exatamente a Arábia Saudita, em função de um acordo assinado pelo presidente Franklin Roosevelt. E o rei saudita Abdullah Mohamed, em 1945, assumiram esse compromisso. Os Estados Unidos protegiam o sistema político da Arábia Saudita, montando bases militares na Arábia Saudita, e a Arábia Saudita garantia o fornecimento exclusivo. Enquanto os Estados Unidos tivessem necessidade, a prioridade seria o abastecimento para o mercado americano. Durante 70 anos, tudo foi funcionando bem. E, naturalmente, que a Arábia Saudita estava confortada com a posição. Quando os Estados Unidos começa a ganhar competência, capacidade de produção, e caminha em direção à sua autossuficiência energética, foi essa a estratégia do presidente Obama e a mesma continua a ser seguida pelo Trump. A Arábia Saudita percebe-se exatamente que os Estados Unidos começou a reduzir o seu consumo a partir do seu petróleo. Naturalmente, o que fez foi inundar o mercado, injetando petróleo a mais no mercado para que baixassem os preços, porque na altura, para produzir um barril de petróleo da rocha de xisto, era necessário gastar $70. Quer dizer, $70 era o custo da produção de um barril de petróleo a partir dessa tecnologia, que era extremamente elevada. Pois é, a Arábia Saudita decide inundar o mercado, este preço cai de 70 para 45, $35, e aí muitas das empresas de rocha de xisto, a shale oil, foram à falência. Mas, como esta é uma estratégia de Estado do governo americano, o governo americano encontrou formas de apoiar essas empresas, e tanto mais que as grandes majors, a Chevron e a Exxon, decidiram, inclusive, virar-se para o mercado interno. E com a descoberta de tecnologia, porque os Estados Unidos é a maior potência mundial, tecnológica, financeira, militar e tudo isso, eles conseguiram tecnologia que lhes permitisse produzir abaixo dos $40. E o que é que aconteceu nessa primeira investida da Arábia Saudita? O mercado resistiu. A Arábia Saudita, que na altura tinha um fundo soberano por volta de $150 bilhões como fundo soberano, o nosso em Angola eram 5 bilhões. Para a Arábia Saudita, esse fundo soberano
750 bilhões em função do desastre e da decisão ruinosa da Arábia Saudita, e para esse fundo soberano de 750 para 350 bilhões. Nesta altura, o ministro das Finanças saudita disse que o país estava exatamente à beira de uma bancarrota, de um colapso financeiro. A Arábia Saudita reconhece, naturalmente recua da sua estratégia, e sabe o que é que acontece, Joel? A Arábia Saudita vai convidar os outros países da OPEP a cortar para recuperar o preço do petróleo. Se nós acompanhamos a história, por isso é que eu digo que hoje qualquer angolano pode acompanhar esse desenvolvimento através do acesso à plataforma Preço Petróleo e vendo narrada a história cotidianamente do que está a passar no mundo, que já ocorreu há 10, 20 anos atrás. São coisas que estão escritas, estão nessas plataformas. Qualquer angolano que quiser fazer www preço do petróleo, vai aparecer exatamente o histórico e vão-se a perceber. Então, com a recuperação do mercado da rocha de xisto, a Arábia Saudita sentiu-se derrotada porque a sua economia entrou em ruptura. Nesta hora, o que é que faz? Para conseguir aumentar o preço do petróleo, decide então convidar os demais países a reduzirem a sua produção. De realçar que, até este momento, a produção da OPEP só representa 30% a 35% da produção mundial. Portanto, é só para ver que a influência da OPEP foi diminuindo. Agora, com o novo posicionamento dos Estados Unidos, nessa altura que eu me referi até agora, a Arábia Saudita era o maior produtor de petróleo do mundo, seguido pela Rússia e depois os Estados Unidos. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, as empresas de petróleo americanas conseguiram reiniciar a produção a custos mais baixos, entraram para o mercado e conseguiram garantir que os Estados Unidos produzissem 13 milhões de barris dia, muitas vezes com os condensados, que conseguem chegar a 15 milhões de barris. Com essa produção, os Estados Unidos passou a ser o número 1, o maior produtor de petróleo do mundo, neste momento, os Estados Unidos, antes agora dessa guerra. Seguida da Rússia com 11 milhões e a Arábia Saudita entre 9 e 10 milhões. A Arábia Saudita não se sente satisfeita, convida a Rússia para os cortes, porque a Rússia, como um país não membro da OPEP, não cortava, mas também inundava ou injetava para o mercado 11 milhões de barris. Portanto, houve essa questão, a primeira concertação, para poderem puxar o preço do petróleo acima dos $60. Isso foi em novembro de 2018, quando consertaram, porque a Rússia tinha os seus interesses e naturalmente também já estava, a sua economia neste momento é extremamente dependente do petróleo, naturalmente abarcou, constituindo a OPEP+, portanto nesse grupo da OPEP+, está a Rússia, está a Bielorrússia, e está o Oman e mais 2 ou 3 países, juntaram-se e conseguiram com os cortes da produção aumentar o preço do petróleo aos 65, como esteve antes do Covid. Com o surgimento do Covid de janeiro, naturalmente, os preços vieram cá para baixo novamente. A Arábia Saudita decide, então, convidar a Rússia uma vez mais, o grupo OPEP+, que era a Rússia e mais 5 membros, mais 5 países, para se juntar nessa questão do corte de produção, no sentido de manter os preços. O Covid trouxe o preço do petróleo de 70 a $51, foi o Covid. Durante o período em que se estavam a negociar, a Rússia nega-se a envolver-se numa outra sessão de cortes. E por essa razão, quando a Arábia Saudita percebe que a Rússia não queria cortar, e naturalmente a Rússia é um dos maiores beneficiários dos preços altos no mercado, porque produz 11 milhões de barris dia, a Arábia Saudita diz, olha, se a Rússia decide não cortar, e os demais membros, esse grupo mais, que é o grupo liderado pela Rússia, nós vamos injetar mais 2,3 milhões de barris dia. Qual foi o efeito do Covid no mercado? As aeronaves estiveram em baixo. Confinados, não saímos para a rua, os carros ficam parados. O consumo de combustível baixou drasticamente, de tal forma que a oferta passou a ser maior que a procura. E sendo a oferta maior que a procura, os preços vêm cá para baixo. O efeito Covid levou os preços a $51. Agora, a decisão da Arábia Saudita inundar o mercado com 2,3 milhões de barris dia fez com que o preço saísse de $51 a $23. Portanto, quando muita gente diz, não, olha o PEP, está-se a sacrificar, não se está a sacrificar. O que acontece é que a Arábia Saudita tomou justamente a decisão de inundar o mercado por a Rússia de joelhos, no sentido de vingar-se de uma situação pela qual ela não concordava. O petróleo chegou a $18 o barril. Aí houve a intervenção do presidente Trump, chamou a Arábia Saudita e fez-lhe sentir. A estratégia
O telefonema do presidente Trump foi exatamente esse. A produção dos Estados Unidos está a declinar. As empresas das rochas de xisto estão a ir em ciência técnica. E isso representa um ataque aos interesses dos Estados Unidos. Se vocês, Arábia Saudita, continuarem com a filosofia de inundação do mercado com o excesso de petróleo, então o que vai acontecer é que nós vamos retirar as nossas tropas da Arábia Saudita e você vai ver que voltou o vosso regime de não durar mais do que uma semana. Isso é público, foi noticiado. Não há nada que está a ser inventado, não há nada, isso é público, consulta-se e vê-se. A Arábia Saudita e o Trump tomou essa atitude, nós vamos retirar as tropas, porque não faz sentido nós defendermos o vosso sistema, o vosso regime, e ao mesmo tempo esse regime que nós defendemos estão a criar danos à nossa economia, matando as empresas americanas. Para muitos de nós aqui, eu vi até governantes a dizer que a América Unida ia entrar exatamente nessa estratégia de cortes. Os Estados Unidos mudou em fazer cortes. Os Estados Unidos perseguem um princípio, a lei antimonopólio, Antitrust Law. Essa lei proíbe as empresas entrarem exatamente em situações e práticas essa do cartel, porque a OPEP é um cartel, é cartelismo. É um grupo de países que se juntam para manipular os preços do mercado. E temos isso tudo registrado a nível dos mídias, a nível dos jornais. Isso tudo é de domínio público. Trump fez exatamente esse telefonema e disse: é a altura de tu, Arábia Saudita, com a Rússia, e chegarem a um acordo, porque senão eu não tenho condições de convencer o Congresso a manter as tropas americanas no território para proteger o regime. A partir daí, a Arábia Saudita largou tudo, juntou-se à Rússia e então vou chamar os países da OPEP. Porque até então a Arábia Saudita tinha tomado a decisão unilateral, não pediu sugestão, não se reuniu com ninguém a nível da OPEP e tomou essa decisão unilateralmente. Prejudicou, fez as borradas e agora está a exigir que todo mundo vá. E agora, Angola, por ser membro da OPEP, naturalmente, também disse que tem que cortar porque a Arábia Saudita mandou. E agora Angola não cortar, discretamente, não cumprindo com o compromisso. É notícia, está ali, está exatamente nesse site, nessa plataforma de busca, que a Arábia Saudita ameaçou Angola, Nigéria e o Irão, que vai exatamente contactar com os clientes destes países no sentido de vender o petróleo muito mais barato para criar bloqueios nessa comercialização. Nós, sem querer, entramos para uma organização, estamos armadilhados agora e amordaçados. Eu comecei por perguntar qual a vantagem. Eu gostaria que quem me aparecesse dissesse claramente qual a vantagem de Angola participar. A gente poderia dar continuidade nisso. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para mostrar exatamente o que é a OPEP, quem manda na OPEP e como as coisas funcionam na OPEP. E perguntar se é esse tratamento que as pessoas têm que ter. Essas duas vezes que ocorreram, isso como está descrito e está nas mídias, jornais, está publicado. A Arábia Saudita não convidou ninguém, nenhum membro da OPEP para se consertar essa estratégia. Porque a Arábia Saudita, dentro da OPEP, é a soberana e a comanda é que faz. E resultado, neste momento, estão com problemas financeiros muito, muito graves. Muitos meses que andaram a inundar o mercado, conseguiram ultrapassar todos aqueles países que vendiam, a China e a Índia. Eles conseguiram vender a um preço extremamente baixo para arrebentar exatamente com os demais países. Isso não se faz a nível do mercado. Essa questão que eu digo, se todo mundo condena os países democráticos, a questão do monopólio, a lei antitrust, a lei antimonopólio, é por todos os países democráticos, porque temos uma organização comum. São perguntas que eu queria fazer e também informação que eu queria partilhar com a comunidade e com a sociedade. Porque vimos todos os dias OPEP, a gente precisa saber o que é OPEP e o que é que se está passando dentro. E felizmente com essas novas tecnologias, qualquer cidadão em qualquer esquina que tenha um smartphone, um smartphone pode simplesmente ter essas informações. Por isso, quais as vantagens? O que é que Angola já beneficiou em termos de financiamento, nos momentos de crise, nos momentos em que Angola teve várias crises, tivemos a crise de 98, tivemos a crise de 2008 e tivemos agora a crise de 2014. Quais são as instituições que Angola bate à porta para ir buscar financiamentos? FMI, e vai exatamente obter financiamentos nas relações bilaterais, como é o caso da China. Eu nunca ouvi, em momento nenhum, há 40 anos, a nível do setor do oil and gas, Angola abre financiamento, ou pelo menos de suporte de garantias, ou para obter créditos bonificados a partir dessa organização.
o outro aspecto, duplo efeito que o país está a pagar. Queria mais ou menos dar uma resenha do que é essencialmente a OPEP e o que é que se está passando na OPEP. E um aspecto que eu também gostaria de realçar, que desde a criação da OPEP até agora já houve 3 ou 4 países que entraram e saíram. A Indonésia, o Equador, e o Gabão e mais 2 ou 3 países que saíram. Saíram ou entraram. Por exemplo, o caso do Equador entrou e saiu. A Indonésia já entrou e saiu 2 vezes. E há também as prerrogativas da sugestão. Não quero dar opinião nenhuma, mas estou a descrever o teórico da organização. Muito bem. Engenheiro, muito obrigado. Dr. Gilberto, para rebater, para trazer alguma coisa, para depois concluirmos que estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim, mas o Pedro Godinho levantou aí 2 questões que devem ser referenciadas e são importantes. É o fato de os Estados Unidos ter capacidade interna, que a sua produção é feita pelas empresas locais. Daí a razão de os Estados Unidos ter a sua posição ou de outros países estarem fora da OPEP, porque têm capacidades internas de produção. E disse mais, quando os Estados Unidos pronunciou-se com a Arábia Saudita em relação à permanência das suas tropas, é porque as medidas unilaterais tomadas pela Arábia Saudita atingiram os interesses dos Estados Unidos, portanto, o interesse do empresariado nacional, o interesse das empresas americanas. E no nosso caso particular, nós não temos capacidade interna de produção. A nossa produção é toda feita por empresas internacionais. Por outro lado, nós temos que criar capacidades a nível da África, mas os países africanos como Angola e a Nigéria têm que se organizar também, Pedro Godinho. Chipe, só uma pergunta, desculpa, só um segundo. Dizes muito bem, Angola não tem, só produz, as empresas angolanas ou a zona Angola têm capacidade de produzir 2% da produção local. Quem produz o petróleo é Exxon, Chevron, BP, Total. Essas empresas são provenientes de onde? Do mundo, de países que estão contra a existência da OPEP. Portanto, não é por aí. Quando dizes que a OPEP vai influenciar, a Arábia Saudita vai influenciar as companhias a não investirem em Angola, não é verdade. Não é verdade porque é a Inglaterra, onde pertence a BP, os Estados Unidos, onde pertence a Chevron, Total, que pertence à França, esses países são contra o cartel, porque tem na sua Constituição, tem leis contra o monopólio, antitrust. Por isso vemos que a Arábia Saudita faz e desfaz do mundo, porque tem uma arma poderosa, que é o petróleo, e tem capacidade de injetar no mercado 10 milhões e faz o que faz. Os países tivessem todas uma tendência democrática, onde se respeitavam a lei antitrust, antimonopólio, naturalmente seriam vetados. O mundo poderia tomar uma decisão de dizer, não se compra o petróleo da Arábia Saudita. Por isso é que eu estou a dizer, é preciso analisarmos com calma e com a cabeça fria, não fazemos ações, que estão muito longe da verdade e da realidade. Porque eu concordo com você, não vejo a Arábia Saudita com capacidade de influenciar as empresas que aqui estão. Antes, pelo contrário, as empresas até não estão satisfeitas. Questionaram a Angola participar na OPEP. É uma posição que eu, de facto, não gostaria de dar a oportunidade às pessoas achassem, mas não me contenho quando vejo que, de facto, há afirmações que não fazem parte do contexto e não são reais. Correto. Mas uma questão só. Por exemplo, nós, desde a nossa permanência, a nossa entrada na OPEP, nós não conseguimos atingir os 2 milhões de barris de petróleo. Não conseguimos implementar uma estratégia de atingirmos os níveis da Nigéria. Então, se nós sairmos, qual é a garantia que nós temos, Pedro Godinho? Se permanecermos na OPEP, como até agora, não conseguimos atingir 2 milhões de barris de petróleo, que garantias é que tu nos dás de que com a nossa saída nós poderemos aumentar o nosso nível de produção? Temos que balançar essas coisas, porque nós podemos estar fora da OPEP e continuar a produzir 1.400, 1.700, porque nunca conseguimos atingir os 2 milhões de barris, porque não temos uma estratégia consistente que nos faça atingirmos os 2 bilhões. Portanto, daí a razão de eu explicar que é necessário que nós sejamos prudentes e tenhamos a cabeça fria para agir nessa direção, de estar na OPEP, produzir mais de 2 milhões de barris de petróleo e não estando a produzir menos de 2 milhões de barris de petróleo. Pedro Godinho. Olha, amigo Chipe, tu recordas muito bem
Esse decreto 8/13, esse decreto 8 foi concebido em 2003 de haver de 800 milhões de dólares ano para desenvolver atividade de exploração. O pacote seriam 8 bilhões de dólares a serem consumidos em 10 anos. Faria uma média de 800 milhões de dólares ano. Está em decreto, foi aprovado no Conselho de Ministros, passou para a Assembleia Nacional. E qual era o objetivo? Para permitir que Angola capitalizar e trazer todo em termos de recursos hidrocarbonetos capim. E o objetivo era atingir a meta mínima de 3 milhões de barris dia. E quando isso começou a ser subido, Angola ainda não estava na OPEP, Angola entrou em 2008. E esta estratégia já vinha sendo estudada antes do que, respondendo à tua pergunta, técnicos nacionais a nível da zona Angola, estudaram e convenceram o presidente José Eduardo Santos que Angola tem potencial bastante para produzir acima dos 3 milhões de barris. E isso é certo, porque por uma população e correlação podemos ver, partindo exatamente desse pressuposto. Angola está a produzir petróleo desde os anos 50, que é com isso dizer há mais de 60 anos. E nesse momento só está a produzir a partir de uma pequena de bacias. E essas bacias não estão exploradas. Sim, em 60 anos estamos a produzir uma bacia. E Angola tem essas mais de 10 bacias. Quer dizer que se fizermos investimentos na pesquisa e exploração, a gente vai buscar os recursos que a gente tem e vai acabando atingindo o quê? Porque se em 2008 nós atingimos os 2 milhões, foi o ano de pico, 2 milhões de barris, com a implementação de um projeto como esse, investindo na pesquisa e exploração, Angola facilmente chega aos 3 e 4 milhões de barris dia. Portanto, isso não precisamos estar numa organização. E sobretudo numa em que a estratégia é cortar. Já viu que a estratégia é só cortar? Qual é a palavra-chave aqui nessa audiência, nessa entrevista que estamos a ouvir aqui? Eu estou a ouvir do jornalista João Costa. Angola corta, Nigéria corta, tudo corta. Então, para que queres produzir mais? Se antes já estávamos em 2 milhões, em 2008, hoje quando estávamos a produzir 1 milhão e 340, pediram para cortar, 1 milhão e 300, e tu estavas em 2 milhões. Então, se tu chegares em 3 milhões, vão-te mandar cortar. Se mesmo já agora estás em 1 milhão e 300 e estão a mandar cortar, só respondi a tua pergunta. Qual é a garantia? A garantia, porque com o investimento na exploração, na pesquisa e exploração, vamos buscar os recursos que estão no nosso subsolo, que já muitos desses campos estão identificados, já foram descobertos, vamos trazer cá para cima e vai ver que a produção chega para aí. Por isso é que essas licitações, Angola tem aproximadamente 53, 54 blocos do offshore, na plataforma marítima, para além do potencial que temos em terra. Há condições para isso. E, naturalmente, se estamos numa estratégia de corta, não adianta fazer investimentos para subir a produção, porque logo a seguir temos que cortar. Já viu qual é a palavra-chave? É aqui neste programa, desde só cortar. Nunca falar em aumentar a produção, porque até Angola foi a Nigéria, Angola e o Iraque foram ameaçados, porque não cortaram o bastante, pelo menos foi o que Costa aqui levantou, não é? Exatamente. Mas esta afirmação, digamos, não é minha, né? Vem da imprensa internacional e vamos aqui citar um jornal americano que traz esta notícia em estampa. No caso, estamos a falar do repórter, é um texto que vem assinado pelo Wall Street Journal, que é Benoit Falcon, que fez essa reportagem. Então, este dado sobre a ameaça é esta informação. Eu ia só acrescentar mais, está na plataforma o preço do petróleo.com. All Price, está no All Price. Sim, quem All quiser Price cortar, retoma a notícia do Wall Street. Essa informação teve nessa plataforma durante o fim de semana. Angola, Nigéria e o Irão a ser ameaçados, cortar. Exatamente. Enfim, vamos não é ameaçados pela OPEP, está a ser ameaçado pela Arábia Saudita. Pedir que concluísse o Dr. Chipé o seu raciocínio e logo a seguir vou dar 2 minutos a cada um, fazer a conclusão ou fazer a abordagem de um tema que escolheu para hoje, uma vez que a gente não teve tempo para olhar para tudo. Sim, senhor Joel. Em jeito de conclusão, e tendo em consideração tudo quanto nos acontecimentos da OPEP e a estratégia de imposição da Arábia Saudita e da Rússia, enfim, sou de opinião que os países africanos, tais como a Nigéria, Angola, o Congo, a Guiné Equatorial e outros países que têm alguma produção considerável na nossa parte do continente, deveriam organizar-se. Da mesma maneira que criamos organizações como a OA e outras organizações, nós também deveríamos criar, aliás temos, mas não se nota muito o impacto desta organização que nós temos. Eu acho que deviam ser mais acutilantes, né? Como disse antes, não criar um cartel, mas criar uma estratégia que poderiam
impor também os seus interesses a nível do mercado internacional e a nível da sua participação em organismos internacionais como a OPEP. Por outro lado, é o facto de que nós temos que ver a nossa participação nas organizações internacionais, nesse caso concreto na OPEP, como uma oportunidade de nós criarmos potencialidades internas. Nós deveríamos tirar o máximo de proveito possível da nossa participação nesta organização para que, junto de países como a Arábia Saudita e outros países, obtermos as valências necessárias para criarmos a nossa capacidade de produção interna e empregar a tecnologia que elas têm para o empresariado nacional. Eu defender o conteúdo local como sendo um instrumento particularmente importante no contexto do setor petrolífero para potenciar as empresas nacionais não só a venderem bens ao setor petrolífero, mas como serviços e produzirem esta commodity, o crude, com as empresas formadas por angolanos e com angolanos. Muito bem, Dr. Chiper. Engenheiro Godinho falou no início que veio preparado para outros temas. Não havendo tema, eu já não consigo escolher. Peço-lhe apenas que selecione uma das questões que gostava de abordar e em 2-3 minutos pudesse rapidamente esgrimir os seus argumentos em jeito de conclusão deste programa. Naturalmente fica aqui o compromisso de eu anotar os temas que não foram abordados e trazê-los de volta na segunda edição, na segunda semana do próximo mês, que vai passar a ser o nosso espaço. Confesso-te, Joel, que eu não vinha preparado exatamente para falar sobre o OPEP. Foi uma surpresa para mim. É certo que as nossas intervenções aqui, temos uma intervenção mensal sustentada no Oil and Gas, mas não vinha preparado para falar sobre o OPEP, porque tinham outros temas muito melhores, se encaixavam na situação económica atual. Algumas sugestões e propostas de áreas e projetos que poderiam ajudar a minimizar o impacto da situação financeira e económica que o país está a atravessar. Acreditamos em outras oportunidades e espero que da próxima vez o meu amigo Joel resista à tentação de abordar outros temas e deixar de lado por algum tempo a OPEP. Muito obrigado. Tomamos nota e vamos naturalmente puxar por outros temas. No caso, acabamos passando ao lado da nossa estratégia, que era o impacto da Covid-19 na economia angolana, que vai ficar então registada para a próxima edição. Ao Dr. Chipep e ao engenheiro Pedro Godinho vamos agradecer mais uma vez a disponibilidade. Fica já aqui marcado o encontro para a segunda quarta-feira do mês de agosto, não é? Do mês de agosto, sim senhor. Exatamente. E gostaria que existisse muito essa questão do tema OPEP. Também sei que sentes-te muito seduzido por esse tema, mas há outros temas que vale a pena abordar aqui no programa. Muito obrigado. Dr. Um forte abraço. Muito obrigado, Joel. E continuação de boa semana. Muito obrigado, igualmente para si também. Assim, caro ouvinte, agradecemos pela disponibilidade e por se manter sintonizado no 95.5 FM. Hoje tivemos o debate, o tema essencial era o impacto da Covid-19 na economia angolana, mas por fim acabamos por debater o tema da OPEP, uma notícia quente que surgiu sobre a Arábia Saudita pressionar os membros do cartel que não estão a cumprir, entre os quais Angola, e há alegações mesmo da possibilidade da Arábia Saudita ir aos casos Angola e outros incumpridores, nos casos Nigéria, Cazaquistão e Irão, não cumprirem, a Arábia Saudita ir aos seus clientes e vender petróleo mais baixo para que esses não tenham para onde vender. E naturalmente esta é uma notícia que roda ao mundo e que naturalmente aqui nós também falamos da atualidade. Mas fica o compromisso de na próxima edição voltarmos com outros temas. A todos votos de excelente quarta-feira. João Costa e António Santos. Despedem-se. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM.
Luanda Antena Comercial.